Meninas, né? Só tenho meninas aqui. Boa noite. Eu sou a Tassiane Costa, a professora Tassiane Costa. Só contar um pouquinho de mim, assim, bem rapidinho. Aí, se vocês quiserem fazer o mesmo com vocês, fiquem à vontade. Aí, depois a gente fala um pouquinho da nossa disciplina e segue no nosso cronograma, né? Então, eu sou Tassiane Costa, pode me chamar de Tassi. Eu até prefiro assim, um pouquinho informal, que eu costumo brincar que o Tassiane é como a minha mãe me brigava, entendeu? Então é meio traumático para mim. Eu sou historiadora, formada pela UFAM. Eu tenho uma pós-graduação em metodologia do ensino superior. No IDAAN, inclusive, eu fiz na época passada, lá em 2009, quando eu colei grau, eu fiz. Eu estou fazendo outra agora em História do Brasil. Eu sou um pouquinho apaixonada por história mesmo, tá? Eu também sou formada em Direito. Na verdade, eu tenho OAB e tudo, sou advogada, DISC, mas eu não... Eu atuo muito pouco nessa área, porque a minha paixãozinha mesmo é história. Eu sou professora há mais de 10 anos, eu tenho 34 anos. Eu brinco com as pessoas que parece que não, a cara não parece, né? Mas eu tenho 34 anos, tá bom? Então, assim, eu sou apaixonada por aquilo que eu faço. Vocês vão me ver muitas das vezes me empolgada mesmo em história. Eu sei que não é o ramo de vocês, né? Não vai ser o ramo de vocês. Vocês estão aqui em administração. Então, claro que a minha intenção com vocês não é formar nenhum historiador, não quero formar nenhum historiador, apesar de eu brincar sempre que história é a melhor disciplina do universo. Eu sei que para mim é, mas para os outros pode não ser. Então, assim, a gente sempre vai tentar envolver esse mecanismo da história e sociedade, cultura e sociedade, no campo de vocês. Porque eu costumo falar que tudo tem uma base histórica. E a gente precisa entender que a gente vive no mundo cultural, no mundo social, a gente está inserido nessa sociedade e o que está ao nosso redor, eles acaba nos influenciando, né? Direta ou indiretamente, tá bom? Então, isso daqui sou eu, tá bom? É, eu sou, digamos assim, bem apaixonada pela história, mas eu estou aberta para tudo que possa acontecer. Por exemplo, o meu namorado, ele é logístico, eu vivo estudando isso com ele, não entendo muita coisa, eu sei que logística e a administração caminham juntos, né? Caminham juntos. Eu vivo estudando, mas a gente fica meio traumático aí, tá bom? Tudo bem até aí? Deu para a gente se conhecer um pouquinho? Vocês querem falar alguma coisa? Juliana, Giovana, Lorena? Não? Vocês estão caladinhas? Não, professora, por mim tá tudo certo. Tá tudo certo? Lorena também? Juliana também? Sim, tudo certo. Tudo certo? Então vamos lá. Meninos, olhem só. Eu já pedi para postar a nossa ementa, tá bom? A gente vai começar a trabalhar sobre a ementa básica, que é esse historiador aqui, chamado de Peter Burke. Ele é um grande historiador, tá? Ele está vivo até hoje. A gente pensa que todo mundo está morto, ele está vivo até hoje. Ele tem 83 anos. Ele dá aula na Cambridge, na Inglaterra. Ele já deu aula na USP, inclusive. Um grande historiador. E um dos principais livros dele é esse elemento aqui, ó, o que é história cultural. Então a gente precisa começar a conceituar primeiro o que é história, para tentar conceituar o que é cultura, para tentar unir esses dois fragmentos, história cultural, e tentar relacionar esse movimento de história cultural com a nossa disciplina, cultura e sociedade, e depois tentar fazer uma interferência com o mundo acadêmico de vocês, que é o mundo da administração, tá bom? Então, a primeira coisa que eu preciso ouvir de vocês o que significa história? Antes de ler isso daí, antes da gente começar a analisar, o que é história? O que significa história para vocês? Nós somos só 4, eu e vocês 3, então dá para ouvir bem legal. O que é história para você, Juliana? O que é história para você, Giovana e Lorena? Pode ser uma por uma aí. O que é história para vocês?
Vocês estão tímidas, é? Juliana, o que é história para ti? Bom, história para mim é tudo aquilo que traz, que traz um conceito, uma informação de determinada coisa, né? Pode ser inúmeras coisas. E Giovana, o que é história para você? Bom, para mim, a história posso dizer, os acontecimentos que deixaram marcado uma época, né? A gente vive cada época, então os acontecimentos que marcam se torna história, basicamente. Que marca uma sociedade, né? Teoricamente seria isso? Isso. E Lorena, História seria contextualizar fatos que marcaram toda a humanidade. que marcaram toda a humanidade, certo? Vocês não estão errados não, tá bom? A gente tem uma gama de interpretações sobre o que significaria o termo história. E isso daí é muito importante para a gente. Isso aí é muito importante porque dá um leque gigantesco de como a gente pode trabalhar, tá bom? Eu coloquei aqui, deixa eu só mudar aqui para marca-texto, para a gente começar a trabalhar. Eu coloquei aqui 2 conceitos básicos, tirado do dicionário mesmo, tirado do dicionário, do qual seria o significado desse termo história. Então, ele fala assim, ó, que história seria o conjunto de acontecimentos relativos ao passado da humanidade e sua evolução, segundo o lugar e a época de um povo escolhido. Então, a gente já tem uma noção aí do conceito do termo história. O outro conceito que eu coloquei para vocês seria esse, ó, ciência que estuda eventos passados com referência a um povo. Como alguém falou para mim, eu acho que a Giovana falou assim para mim, que seria acontecimento de uma determinada época da humanidade, um determinado povo desse período. Então, ó, ciência que estuda eventos passados com referência a um povo, país, período ou indivíduo específico. Aí, bora tentar trazer isso para o nosso cotidiano, porque a gente não está mais no colégio para aprender os fatos históricos. Essa daí não é a nossa intenção. Então, eu vou anotar bem aqui, ó. Quando a gente fala de questão histórica, a gente precisa entender o seguinte, que seria um fenômeno que estuda a época do presente, também estuda a questão do passado e também estuda a questão do futuro. Como assim, professora? O que aconteceu aqui no meu passado, acaba interferindo no presente e acaba interferindo no futuro. Professora, como assim? Primeiro, a gente fala historicamente que eu preciso conhecer o passado para entender o presente e não cometer os mesmos erros no futuro. Então, eu preciso, ó, conhecer o passado para entender o presente para não cometer os mesmos erros. Isso daí vale para a nossa vida inteira. Vale para acontecimentos políticos, vale para acontecimentos econômicos, vale para acontecimentos sociais. Se a gente for analisar a questão política de uma determinada sociedade, a gente começa a entender que eu pego todos os fatores passados e eu vou modificando aquilo que não der certo. Se a gente for compreender a questão econômica, eu pego todos aqueles fatores econômicos e eu vou modificando aquilo que não deu certo. A questão administrativa é a mesma coisa.
Quando vocês forem atuar nesse ramo, a gente precisa entender que aquelas teorias administrativas que tanto vocês vão estudar, elas não existem por acaso. Elas existem por quê? Porque ela deu certo em uma determinada sociedade, ela aconteceu num determinado período, e naquela sociedade na qual eu estou inserida, eu começo a fazer uma série de modificações. Uma série de modificações para adaptar esse sistema teórico. Todo mundo conseguiu me compreender isso ou não? Falem comigo, por favor. A mãozinha, adoro essa mãozinha. Giovana, Lorena. Lorena? Pronto. E meninas, isso daí é mais importante do que a gente possa imaginar, tá bom? Parece coisa besta, coisa surreal, coisa até banal, mas é mais importante do que a gente possa imaginar, tá bom? E um outro detalhe que a gente precisa sempre entender que a história, ela trata de questão humana. Vocês vão tratar com questões humanas. Então a história, a gente fala assim, que é a marca da história do homem. E o homem, ele é um ser social. Ele é um ser social. E a história é uma das ciências sociais. Significa dizer que eu preciso tentar compreender esse mecanismo social e a interferência desse mecanismo social em relação tanto ao passado, quanto ao presente, quanto ao futuro. Tudo certo até aí? Sim ou não? Tudo certo. Sempre vão me dando feedback, tá? Obrigada. Passando. Aí, ó, lembra que a gente está trabalhando a questão do que é história cultural, tá bom? Daqui a pouco eu dou todas as informações sobre esse livro, o que é história cultural. Então, o outro conceito que a gente precisa entender é o significado desse termo cultura. Aí, antes da gente ler, antes da gente analisar, eu vou perguntar de vocês. Juliana, o que significa cultura para ti? O que é cultura para você, Juliana? Bom, é tudo aquilo que, digamos assim, nossas origens, é, eu acredito que seria basicamente isso, a origem, né? Questão Uhum. cultural, porque são várias. É Então, engraçado, Ju, eu não sei se vocês concordam, que isso daí são termos muito comuns para a gente, né? Mas quando a gente é questionado sobre isso, a gente fica meio assim, o que será realmente o conceito de cultura? Isso é normal, Juliana. Isso é normal, tá bom? Não se acanha com isso, não. Giovana, o que é cultura para você? é, cultura para mim é tudo aquilo que caracteriza um povo. Por exemplo, os índios nativos têm uma cultura totalmente diferente da gente aqui, do pessoal Uhum. urbano, né? Então, eles têm uma cultura totalmente diferente, é aquilo que caracteriza o povo deles. Assim como também nós temos uma cultura diferente que nos caracteriza. Certo. Lorena, A minha definição de cultura seria crenças, atos, tudo que um indivíduo ou um grupo de indivíduos são caracterizados. É isso. eu tô ficando bem pertinho aqui, teu áudio fica um pouquinho baixinho, mas eu consegui escutar. Meninos, olhem só. Vocês também estão corretos, tá bom? A coisa mais difícil que a gente tem é conceituar cultura. É uma das coisas mais difíceis que a gente tem. É muito mais fácil a gente conceituar a história porque é uma questão temporal. E a gente já está com essa ideologia que é uma questão temporal. Agora, o elemento cultural, ele está muito subjetivo. E toda essa questão da subjetividade nos leva a uma série de questionamentos que, às vezes, a gente fica sem saber qual é a resposta correta. Mas se a gente for analisar, tudo que está ao nosso redor se interfere ao mecanismo cultural. Eu tenho uma cultura padrão de uma sociedade,
digamos assim, a cultura oriental, a cultura ocidental, a cultura árabe e enfim. Eu tenho uma cultura que é mais doméstica, que a gente pode interferir que é uma microcultura. Eu tenho uma cultura que é transcendental, que acaba influenciando uma sociedade para outra sociedade. Então, todos esses mecanismos, a gente também tem que levar a crer que é um mecanismo cultural. Se a gente começar a analisar, a forma como eu fui criada é um mecanismo de cultura, porque pode ser considerada a cultura da minha família. A forma como cada um de vocês foi criada também é um mecanismo cultural. E a gente chama isso de cultura familiar. Tá bom? Todo mundo concorda com isso ou não? Coloquem aí para mim. Podem ficar à vontade de discordar, tá bom? Lorena, tá tudo bem? Beleza. Aí eu coloquei para vocês aqui, ó. Já que a gente começa a analisar esse elemento cultural, a gente precisa entender só uma questão que gera muito preconceito, que gera muita dúvida, que gera muita polêmica. Eu nunca na vida posso falar que existe uma cultura superior e uma cultura inferior. Então, se a gente for analisar aqui, ó, existe culturas diferentes. Mas eu não posso dizer, eu jamais posso dizer que, colocar bem assim, ó, não existe cultura superior, nem cultura inferior. Meninas, eu tenho mania de escrever tudo, tá? Me perdoem se isso incomoda vocês. Isso daí é uma mania minha que eu não consigo largar, tá? Cultura. Não existe cultura superior nem cultura inferior, tá bom? Todas as culturas, elas devem ser aceitas na sua integralidade. E se a gente começar a questionar o mundo no qual a gente vive, por que existem diversos tipos de conflitos, bombardeios e problemas sociais relacionados a mecanismo cultural? Porque eu tenho aquela falsa crença que a minha cultura é superior à cultura digamos assim, da nação vizinha. A minha cultura é melhor do que a cultura do coleguinha do lado. E isso começa a dar uma série de interferências que acaba gerando conflitos, revoltas e guerras. Se a gente começar a parar e analisar, a gente tem, infelizmente, uma guerra que está acontecendo desde 2001, se a gente começar a acreditar nisso, que é a questão do atentado terrorista. E esses movimentos de atentado terroristas que não pararam, tá bom? Não pararam. A questão da mídia, a questão do jornalismo, ele mudou o foco porque, infelizmente, a gente está num período de pandemia, mas a gente não acabou com esse movimento de revolta cultural. O ataque que a gente teve na Torre Gêmeas foi um mecanismo cultural e a interferência a gente está se dando até nos dias de hoje. E a gente sabe muito bem quais foram as interferências disso tudo para o mecanismo político e para o mecanismo econômico. Vocês estão conseguindo fazer a relação disso? Falem aí para mim. Estão ou não estão? Sim. Vocês não concordam que essa interferência de todo esse sistema que infelizmente aconteceu também acaba afetando o sistema administrativo de uma região? Sim, com certeza. Né? Então, a gente precisa, vocês, mais do que eu, vocês vão precisar tentar solucionar esses problemas de forma assim, ó, praticamente no estalar de dedos, a partir do momento que vocês estiverem atuando na área de vocês. Claro que a gente vai ficar falando isso o tempo todo para a gente tentar fazer a relação desses nossos pequenos movimentos com a vida acadêmica de vocês, tá bom? Vocês não estão num curso de história, vocês estão num curso de administração. Então, a interferência cultural, ela vai interferir no mecanismo administrativo, em qualquer ambiente que vocês estejam. Aí, eu coloquei aqui o conceito, deixa eu só colocar o marca-texto, para a gente ir lendo juntos, ó. O conceito de cultura. Cultura é um termo bastante explorado pela antropologia.
Ó, para quem tem a questão do conhecimento, a antropologia é a maior ciência que estuda a questão do homem, tá bom? E é o homem como ser social, o homem como ser social. Visa analisar as sociedades humanas a partir da produção cultural, indo do mais elementares das formas de organização social até as formas mais complexas. E essas formas mais complexas a gente carrega até hoje, que seria, infelizmente, aquela característica de diferença social que a gente carrega nas costas. Uma sociedade estratificada, uma sociedade onde o pobre, infelizmente, é miserável, passa fome, e onde o rico, ele está esbanjando muito dinheiro, tá bom? Meninos, esses dois conceitos de o que é história e o que é cultura, tá tudo tranquilo? Tá tudo bem na cabecinha de vocês? Ju? Já sou íntima da Juliana, Ju. Bora. A outra questão que a gente precisa entender é se a gente conseguiu conceituar o que é história aqui e a gente conseguiu conceituar o que é cultura, antes da gente começar a filosofar sobre isso, a união desses dois elementos significaria o quê? Juliana, o que é história cultural para ti? Giovana, o que é história cultural para você? Acho que é aquilo que marcou um povo. Que deve ser preservado? Sim. Lorena? Acho que a Lorena não está aí, né? Então, olha só. Giovana, Juliana, Lorena. A coisa mais difícil que a gente tem é conceituar o que é história cultural, tá bom? Esse livro aqui, que é o livro que a gente está trabalhando, o que é história cultural, que está na ementa de vocês, desse autor, tá? Eu gosto de colocar a fotinha das pessoas da qual a gente está falando ou bem ou mal, tá bom? E esse camarada aqui, bonito, é o Peter Burke. Ele, no livro dele inteiro, ele começa a falar que é muito complicado, muito difícil conceituar o que é história cultural. E esse questionamento, essa dúvida, esse problema não está de agora. Tudo isso está desde a década de 30. A gente está, década de 30 do século XIX, a gente está aqui em meados do século XXI, e a gente ainda não conseguiu conceituar a história cultural, simplesmente porque falta uma precisão, falta uma análise técnica sobre o que significaria isso. Porque quando se tem o conceito fechado, esse conceito passa a ser muito questionado, tá bom? Ele passa a ser muito questionado. E toda vez que a gente trabalha sobre cultura, nem tanto história, mas toda vez quando a gente trabalha sobre cultura, uma das principais coisas que a gente analisa é que a gente não chega num denominador final. A gente não chega num ponto final sobre, afinal, o que é realmente cultura? É muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. Então, isso daí eu coloquei em fragmento do livro, ó. Essa relação implica o reconhecimento da historicidade da existência humana, cujos valores decorrem das apreensões de caráter cultural, que não decorre da natureza das coisas, mas sim de valores atribuídos no intuito de compreender o mundo. Porque qual é a ideia central? Eu tentar entender, eu tentar compreender o mundo pelo qual eu estou inserido. E esse mundo pelo qual eu estou inserido, ele é mutável. A gente sabe que a gente vive em constante evolução, o mundo vive em constante modificação, e a partir do momento que eu tenho todas essas alterações, isso daí também vai alterar a minha forma de visão, a minha forma de ver o mundo, tanto pela parte política, tanto pela parte social, quanto pela parte econômica. E isso vai acabar interferindo nesse conceito fechado do que seria determinada história cultural. Aí pode gerar aquela dúvida, mas, professora, afinal de contas,
O que seria uma história cultural? Seria um mecanismo para tentar inserir todas as questões culturais abrangentes, heterogêneas, não superior e inferior, mas heterogêneas, na questão do cotidiano, sendo valorizada de uma maneira integral. Tudo certo? Todo mundo. Ju? Professora, eu não consegui compreender muito bem. É complicado mesmo, Ju, eu não vou te mentir, não. Ainda mais assim, qual é a tua área, Ju? Administração é teu primeiro curso? Sim, Então, assim, ó, ainda mais sendo a administração o primeiro curso, a gente tem uma noção de história lá do ensino médio, né? Concorda com? Pode deixar teu microfone ligado rapidinho para eu falar contigo. A noção de história que a gente tem é lá do ensino médio, não é? isso. Aí, o que acontece? Não fica tímida não, que a gente está aqui para isso. O que acontece? Quando a gente começa a sair daquele mecanismo de história de fatos concretos, porque a história que vocês estudaram são as histórias de fatos concretos. Então, vocês estudaram, por exemplo, a história da Grécia, de Roma, Fenícia e tananã, e para a gente isso não tem muito significado. Ah, mas professora, por que não vai ter muito significado? Porque não é aquela área que eu quero seguir. Aí o que é engraçado de maneira geral é que você entra no curso de administração, você se depara com uma disciplina que é a questão de sociedade e cultura. E o primeiro item é o que é história cultural. Então, assim, a gente sai daqueles fatos concretos para fatos mais analíticos. Então, quando a gente começa a conceituar que história seriam determinações temporais e cultura seriam essas interferências do meio na minha pessoa, a gente consegue entender que eu e cada um de vocês estamos em constante modificação. E essa questão de estarmos em constante modificação é o que esse autor tenta explicar. Nós somos seres em evolução. O meu pensamento hoje não é o mesmo pensamento de amanhã ou do passado. Façam um teste. Se vocês escreverem um artigo de qualquer área, pega uma disciplina de vocês e por hobby, faz uma redação, faz um artigo sobre isso. Deixa guardado. O curso de vocês é 4 a 5 anos? 4 anos. 4 anos, né? Deixa guardado sobre 4 anos. Vai pegar lá no finalzinho do último semestre. Você vai se deparar com a questão assim, cara, eu pensei isso? Gente, como é que eu posso ter feito isso? Ah, mas por quê? Porque a nossa linha de raciocínio, a nossa linha de pensamento, ela sempre vai modificando. A partir do momento, Ju, que a nossa linha de raciocínio ela vai modificando, eu não consigo conceituar o que é história cultural. Conseguiu compreender agora? Sim ou não? Sim. Todo mundo? Giovana, Lorena? Beleza. Isso daqui é muito abstrato, tá? A gente sai do concreto e a gente vai para o abstrato. Isso daqui é muito abstrato. Posso continuar? Pode sim. Obrigada. Meninos, depois eu vou encaminhar esse material para vocês, tá bom? Olha só, aí eu coloquei para a gente tentar, Juliana, para a gente tentar esclarecer esses princípios. A história cultural consiste em materiais gerados de um modo não intencional. Materiais gerados de um modo não intencional. Desinteressados ou, ao mesmo tempo, involuntários pelas fontes e monumentos. Primeira coisa que a gente precisa tentar compreender de agora em diante. Tudo, eu vou falar primeiro de história, depois eu falo de vocês, tá bom? Tudo relacionado a esse item aqui, ó, chamado de história, é baseado em documentos. Tudo é baseado em documentos. Eu costumo brincar até com meus alunos do colégio que eu não posso inventar fato. Se eu estiver inventando fato, me mata, me estrangula, porque eu não posso inventar fatos. A história é baseada em documentos. Se não tiver no documento, a única coisa que eu posso falar é: não sei explicar isso para ti.
A análise que a gente precisa entender que esses documentos históricos que a gente tem hoje foram gerados de maneira involuntária. Ninguém pensou em fazer um arquivo, digamos, sobre a história da Grécia, sobre a história de Roma, sobre a história de tal nação. Então, são arquivos involuntários, são monumentos não intencionais. Professor, e daí? O que tem isso a ver comigo? Estou fazendo administração. Vocês vão trabalhar com documentos, tá bom? O mecanismo documental também é diferente. Mas cada arquivo que vocês forem realizar, cada relatório que vocês forem analisar, cada ideia que vocês forem construir, isso daí é um documento. E esse documento deve estar registrado e arquivado, porque é a vida de vocês. Tá conseguindo me entender? Aí, se a gente for analisar, professora, não compreendi. A tua certidão de nascimento é um documento histórico. A minha certidão de nascimento é um documento histórico. E isso daí não é intencional. Então, o mecanismo cultural é o estudo daqueles documentos não intencionais, que eu tento inserir o homem como ser social, interferindo nesse mecanismo e dessa sociedade. Conseguiram compreender isso? Falem para mim. Obrigada. Meninas, tudo que está ao nosso redor é considerado um documento. Na vida de vocês, tudo que vocês forem trabalhar no famoso RH vai ser um documento histórico. Se você chamar um funcionário para conversar, a tua conversa com ele deve ser relatada. E esse relato vai se tornar um documento. Por quê? Porque é a comprovação que você falou com aquele X funcionário. A gente sai disso daqui, ó, mais abstrato e vai para o concreto. E vocês vão aprender isso no dia a dia. Tudo certo agora? Certinho, né? Aí eu coloquei aqui, ó. Eu acho muito interessante essa frase para a gente começar a nos questionar. E eu queria ouvir vocês sobre isso. O que vocês pensam sobre isso? Que eu fiz uma nuvenzinha, tá bom? Testemunhas do passado podem nos dizer coisas que não sabiam que sabiam. O que significa isso? O que o nosso autor, chamado de Peter Burke, só vou escrever o nome dele aqui, tá? O que o nosso autor, chamado de Peter Burke, ele quis dizer com essa frase? Testemunhas do passado podem nos dizer coisas que não sabiam que sabiam. Pode ficar à vontade de um falar. O problema é quando ninguém fala, né? Giovana, para ti, essa frase significa o quê? Esse é o momento de filosofar, gente. Estou tentando aqui interpretar. Não, fica à vontade. Eu acredito que é quando, por exemplo, eu não estou conseguindo assim expressar o que eu estou pensando, entendeu? Não, pode falar da maneira informal mesmo, não tem problema não. Por exemplo, quando alguém, lá no passado, eu vou usar um exemplo bíblico, pode ser? Uhum. Por exemplo, não sabia, que ele quer dizer quando testemunhas podem não saber o que testemunhas do passado podem nos dizer coisas que não sabiam. Por exemplo, aquilo que um discípulo de Jesus, por exemplo, falou no passado, e aquilo que ele falou pode me ajudar no presente em algum momento. Em algum momento da minha vida. Uhum. Eu vou te dar um exemplo. Que ele não sabia. Sim. Que iria me ajudar, por exemplo. Sim, Ju. Giovana, eu vou te dar um exemplo assim que aconteceu comigo logo que quando eu comecei a trabalhar, Giovana. Eu comecei a trabalhar muito nova, assim. Eu comecei com 21 anos, aí é engraçado
que a gente pensa que a gente vai sair da faculdade expert em tudo, né? Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Então, eu brinco que, tipo, a UFAM me ensinou história, mas não me ensinou a dar aula. Da aula, a gente vai aprendendo ao longo da vida. Aí, eu lembro direitinho que eu estava dando aula no colégio, aí eu estava explicando sobre a Segunda Guerra Mundial. Era no colégio de freira. Aí eu nunca esqueci isso, já faz mais de 10 anos, Giovana. E eu estava lá empolgada, explicando sobre a Segunda Guerra Mundial. Aí a irmã pediu para entrar para dar um recado. Tá, deixa aí, né? Tudo bem. Aí ela falou assim: minha filha, tu deixa eu falar sobre o teu assunto? Eu fico à vontade, irmã. A irmã, ela foi uma refugiada da Polônia. Aí ela contou que ela veio fugida com os pais para o Brasil por causa da Segunda Guerra Mundial. Só que assim, ela relatou de uma forma que nem ela esperava que ela soubesse fazer aquilo. E ela falou isso para mim, isso marcou, porque ela falou assim: eu era uma criança de 4 anos de idade e eu nem sabia direito o que estava acontecendo, mas quando eu passei a entender a questão da guerra, eu comecei a entender o que meus pais passaram e por que a gente fugiu da Polônia. Então, esse relato é o que está aí, ó. Testemunhas do passado podem nos dizer coisas que não sabiam que sabiam. Sabe qual é o outro exemplo assim primordial disso? Fala com uma pessoa idosa. Ela vai te relatar coisas que você vai ficar de boca aberta e entender como é que esse mundo no qual a gente vive está tão mudado, praticamente que eles se sentem não inseridos nessa sociedade. Vocês estão me compreendendo? Dá um okzinho aí para mim, Sim. né? Aí, olha só, pega isso para o relato de vocês. Quando vocês estiverem trabalhando na área de vocês, vocês vão se achegar, eu falo se achegar, se aproximar de uma pessoa que é mais tradicional, que é mais antiga naquela área. E quando você, às vezes ela nem sabe de tudo aquilo, às vezes ela pensa que não sabe, mas quando passa a ser questionado, ela vai explodir em cima de você uma tonelada de informações. E essa frase do Peter Burke a gente pode levar para qualquer área. A gente pode levar para a minha área, que é história, pode levar para a área de vocês, que é administração, pode levar para a área do direito, pode levar para a área da questão da medicina em qualquer área. Essas testemunhas são pessoas, estão simplesmente seres sociais que vivenciaram aquilo que a gente não vivenciou. E às vezes fica lá guardado e quando a gente começa a cutucar, ele começa a aflorar. Conseguiram compreender agora, Giovana? Sim ou não? Sim. Melhorou a ideia? É simples, né? Que não é Sim. simples? Lorena, tá tudo ok? Juliana, tá tudo ok? Tudo, professora. Beleza. Posso seguir? Ai, eu esqueci, eu não estava olhando a mãozinha, desculpa. Meninos, agora eu realmente vou querer ouvir vocês, tá bom? Primeiro, olha só. Não há concordância sobre o que constitui história cultural. Isso a gente já sabe. A gente já questionou isso não sei nem quantas vezes, concorda? A gente já questionou isso não sei quantas vezes, ó. Menos ainda sobre o que constitui cultura. Quando a gente estava lá conceituando o que é história, conceituando o que é cultura, a nossa maior dificuldade foi chegar num denominador final. A gente teve muita dificuldade com isso. Na verdade, a gente não conseguia entender essas concepções. Mesmo porque, se a gente for analisar aqui, só por esse termo cultura, a gente tem um leque de informações. A gente consegue entender que existe uma cultura clássica, ou também chamada de cultura tradicional, existe uma cultura mais moderna, e existe a questão do movimento multicultural
multicultural e também existe um movimento chamado de transcultura, que é a integração de múltiplos fatores culturais. Então, conceituar, por isso que vocês tiveram dificuldade, porque conceituar cultura é a coisa mais complicada que a gente pode ter, tá bom? Coisa mais complicada que a gente pode ter. Aí, tudo essa nossa análise, toda essa nosso diálogo, nossa filosofia, leva a esse questionamento aqui. E a gente tem que tentar solucionar, tem que tentar trazer uma resposta para esse nosso questionamento. O questionamento é o seguinte, ó, como mudaram os conceitos de história cultural ao longo do tempo? Aí eu pergunto de vocês, por que esses conceitos de história cultural, ao longo do tempo, ele passou por uma série de modificações? Será que realmente houve essa necessidade de modificar? Ou essa necessidade veio de maneira natural? O que vocês acham sobre isso? Só lembrando, meninos, a gente vai debater bastante, tá? A nossa disciplina exige debate bastante. Então, vamos lá, ó. Por que a história cultural, ela passou por essa série de modificações? Em alguns casos, a história cultural ela passou por essas modificações porque a sociedade mudou, as pessoas mudaram, novas pessoas trouxeram novas coisas, novos parâmetros, mecanismos culturais, portanto, todos os conceitos que um dia as pessoas mais velhas do que a gente conheciam, hoje já não reconhecem mais. Assim como no futuro, o que a gente conhece hoje, os nossos filhos, netos, a gente não vai mais reconhecer. Verdade. Eu estava brincando ainda agorinha que eu não tenho filho, eu tenho sobrinhos, né? Aí eu estava brincando ainda agorinha com a minha mãe, eu disse, poxa, mãe, se a Maria Eduarda, minha sobrinha, estivesse aqui, ela ia me ensinar rapidinho a mudar o fundo do Zoom, porque ela mexe isso assim no estalar de dedos. Eu posso dizer que isso é um mecanismo cultural, porque ela já nasceu inserida nessa tecnologia. A gente teve que se adaptar a isso. Não foi nato da nossa essência mexer com elementos tecnológicos. Então, assim, eles têm muito mais praticidade, eles têm muito mais agilidade do que a gente. Eu posso dizer que esse simples fato deles terem nascido numa época tecnológica já é um mecanismo cultural? Só me respondam sim ou não. Sim. 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 Agora, Giovana, o mesmo questionamento que a Lorena fez para mim, respondeu para mim, perdão. Como mudaram os conceitos de história cultural ao longo do tempo? O que isso significa para ti, Giovana? Em outras palavras, mas é basicamente isso que ela falou, é aquilo que a senhora falou no início, a gente precisa entender o passado, conhecer o passado, entender o presente para não errar no futuro. Por isso que os conceitos mudam, porque as pessoas mudam. Basicamente isso, eu tenho... muda, né? Isso. A sociedade muda, isso daí é necessário, tá bom? Isso daí é necessário, a sociedade precisa modificar, porque senão a gente vai estar fechado numa série de preconceitos enraizados que não vai levar a nada, a não ser a conflitos sociais, a conflitos culturais, a conflitos familiares, e isso daí acaba se tornando um elemento muito sério, né? Juliana, obrigada, Giovana. Juliana, mesma coisa para você. Essa questão de como mudar os conceitos de história cultural ao longo do tempo. Bom, acredito que seja também a respeito da evolução do homem, né, em si. Então, o homem, ele procura coisas novas, né? Ele quer, ele anseia por isso, né? A mente humana, ela deseja isso. Então, como a gente
o exemplo mesmo que a senhora mencionou a respeito da questão tecnológica, né? As crianças hoje já nascem ali com o dedinho, já mexem com uma facilidade impressionante, Eu né? Que às chegar é vezes, ágil, né? e sim, quanto a algumas pessoas, eu digo até pelo exemplo do meu pai, né? Ele tem dificuldade, né? E uma pessoa idosa, ela não tem tanta facilidade, então o homem ele evoluiu, né? E ele busca isso a cada dia. Então, daqui a alguns anos vai ser isso, vai estar tudo em si vai evoluir mais ainda. Então, é por isso que sofre essas mudanças, né, na cultura do ser Uhum. humano. Agora, eu tenho um questionamento para as três também. Existe algum ponto negativo dessas mudanças culturais? Para mim, eu acredito que às vezes é perdidas algumas coisas. Acaba Uhum. se deixando para trás coisas importantes e valiosas É verdade, nesse Ju. processo. É verdade, Juliana. Isso quando não acontece aquele choque cultural também, né? Que é uma das É, o questões. choque cultural é muito grave, né, Lorena? É, Giovana, o novo com o antigo muitas das vezes não vai dar certo e vai gerar uma confusão imensa. com certeza. Isso, é exatamente isso que eu concordo com o que a Juliana falou também. Coisas valiosas se perdem, né, com essas mudanças. A gente acaba dando muito valor para o que não é necessário e deixando aquelas questões importantes, de certa forma, tradicionais, fugirem, né? Fugirem. Isso daí tem ponto positivo e tem ponto negativo. Eu sempre falo que esses campos culturais que a gente está inserido, a gente tem que começar a aprender a olhar com um olhar menos preconceituoso. Porque se a gente olhar o mecanismo cultural com aquela questão preconceituosa, vai ter esses choques culturais que a Lorena falou e vai trazer uma série de adversidades. Ao mesmo tempo que essas mudanças culturais muito radicais, muito rápidas, podem também trazer a questão de prejuízos sociais. E a gente tem uma série de exemplos que está ao nosso redor, que está na nossa sociedade. Como o quê? Se a gente começar a ser preconceituoso com todos os mecanismos de mudança que essa sociedade vai estar nos trazendo, a gente não vai conseguir se inserir em nenhum lugar, em nenhum ambiente, nem de ambiente de trabalho, nem ambiente de convívio. Então, a gente precisa ser mais maleável. Ah, professora, como assim? Por exemplo, a gente sabe que hoje em dia existe a questão dos fatos das culturas sexuais, da questão da militância, da questão do feminismo, da questão disso, da questão daquilo. E eu não estou querendo que vocês militem por aí, nem eu faço isso por aí. Mas se a gente olhar tudo isso como preconceito, os choques culturais e os conflitos, eles estarão mais evidentes. Então, a gente precisa ser também um pouquinho mais maleável. Ao mesmo tempo, essas mudanças radicais de cultura trazem um desperdício. E se a gente for analisar, e eu acho que acontece comigo, deve acontecer com vocês também, a nossa vida ela está muito mais rápida, muito mais ágil. A gente praticamente não tem tempo para nada. Aí significa dizer que as nossas relações familiares, elas perdem muito com isso. Tanto que se a gente for analisar, na época dos nossos avós, sempre teve o costume de almoçar junto, jantar junto, tomar café junto. Isso daí era um mecanismo cultural. E era a questão do conceito de família. Aí, o movimento de trabalho, vida corrida, tudo vai acontecendo, geralmente a gente não almoça em casa. Geralmente a gente sai de manhã cedo e volta à noite. E esses vínculos familiares, eles acabam sendo quebrados. Tanto que pega isso daqui para, infelizmente, o que a gente está vivendo em momento de pandemia. Se vocês forem olhar no jornal, eu escuto muito aquele jornal da rádio mesmo. Ai, eu esqueci o nome. Giro de notícia. Eu sou meio viciada nesses negocinhos. Até brinco que eu sou um pouquinho velha para essas questões.
E o índice de divórcio na pandemia foi gigantesco. Ah, mas professora, por quê? Porque eles não estavam acostumados a se relacionar 24 horas por dia. Eles se relacionavam de manhã cedo e à noite. O dia era no trabalho. Isso é um choque cultural ou não? Sim, Sim, Completamente. Vocês conseguem perceber isso? sim, Se a gente for relatar isso, a gente não sai daqui, né? Não sai hoje daqui. Eu brinco, por exemplo, que eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu só vejo a minha mãe, eu moro com a minha mãe, né? Eu sou uma velha que moro com a minha mãe. Então, eu comecei a trabalhar cedo, eu saio 6 horas da manhã de casa. Quando não tinha pandemia, claro, né? Saía 6 horas da manhã de casa e voltava lá pelas 8 horas. Almoçava no trabalho e voltava lá pelas 8 horas. Então, assim, a nossa relação era só no telefone, né? Só no telefone. Com a pandemia, a nossa relação ficou mais próxima. A única vantagem é que a gente não briga, graças a Deus. A única vantagem é que a gente não briga. Mas se fosse um casal, o negócio ia ficar tenso, né? Meninas, até aí tá tudo bem? Sim. Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aí, olha só, eu tenho uns problemas, tá? Tenho uns problemas sobre o mecanismo de história cultural. Primeiro a gente vai analisar isso daqui, ó. Primeiro a gente vai analisar isso aqui. A mesma palavra tem significados diferentes em contextos distintos. Isso daí é lógico. A gente está careca de saber mais ainda na língua portuguesa que uma única palavra tem N milhares de significados. E os temas podem ser modificados ao se associarem com outros. Professora, o que significa isso? Que dependendo do contexto que a gente esteja inserido, da que a gente esteja falando, uma única palavra pode ter o teor pejorativo, pode não ter o teor pejorativo. A minha forma que eu me comunico na minha casa é diferente da forma que eu me comunico no meu trabalho. A forma que eu me comunico com meus colegas é diferente da forma que eu me comunico com uma pessoa muito mais próxima a mim. Então, uma única palavra colocada em contexto errado, isso daqui pode gerar inúmeros conflitos. Inúmeros conflitos. Eu não sei vocês, mas eu já passei por momentos assim complicados por uma palavra empregada em um sentido assim que na minha visão era tranquilo, era simples, mas na forma de interpretação daquela pessoa era diferente. Então é a questão das saias justas que a gente vem passando e infelizmente de vez em quando a gente passa por isso. É ou não é? Vocês já passaram por isso? Eu já passei por várias vezes, gente. Que horror. é verdade. Não é? Oh, que horror. Eu tenho uma amiga que ela é militante, e eu gosto muito dela, mas para falar com ela eu piso em ovos, entendeu? Porque uma palavrinha em contexto errado, gente, vai virar uma conversa para ela me dar um sermão de 3 horas. Então, é essa questão aqui. É essa questão aqui. Eu não sei se vocês já conversaram com pessoas desse gênero da militância. Nossa, eu admiro, mas é complicado. Eu já, minha irmã, é assim também. Claro, pisa em ovos com ela, Giovana. Sim, quase sempre. Mas com irmã é mais fácil, né? Porque aí tu manda para longe, assim, nas palavras bonitas, aí fica tudo em paz, mas é complicado. Olha só, olha só. Aí a gente tem um problema aqui. Por que a gente tem um problema? Porque além dessa geração de conflitos por palavras empregadas em contextos errados, a gente tem isso daqui dos marxistas. Depois eu explico toda essa ideia do marxismo para vocês relembrarem lá do ensino médio de vocês, tá?
essa ideia aqui do marxismo, que eles são considerados os maiores críticos da história cultural, tá bom? Eles são considerados os maiores críticos da história cultural. Ah, mas professora, por quê? Porque na visão dos marxistas, essa história cultural ela fica muito no ar, ela fica muito solta. Então, para os marxistas, a história tem que ser assim, toda fechadinha, toda demarcada, como se a gente conseguisse dizer para as pessoas o início, meio e fim de cada relação social. E a gente sabe que não é assim, tá bom? Quando ele fala assim, ó, os marxistas criticam a abordagem cultural por dizer que ela fica no ar, faltando-lhe qualquer contato com a base econômica ou social. Eles falam que os historiadores culturais, para relatar o mecanismo cultural, eles deixaram a elite, a burguesia e todo esse fenômeno de lado. Só contaram a história cultural de uma maneira geral, não falando do mecanismo social. Só que se a gente for analisar, não foi bem assim, apesar de ter essa crítica, não foi bem assim que aconteceu. Os mecanismos culturais, eles têm interferências econômicas e eles têm interferências sociais. Eu costumo dizer o seguinte, que uma sociedade, ela tem 3 pilares, é como se fosse uma pirâmide, tá? Uma sociedade é como se fosse uma pirâmide. Eu tenho um mecanismo aqui, ó, político, eu tenho um mecanismo político, eu tenho um mecanismo social e eu tenho um mecanismo econômico. É uma pirâmide, a sociedade tem essa pirâmide, político, economia e sociedade. Então, cada um estão relacionados entre si, cada um estão relacionados entre si. Se um desses mecanismos está em queda, todos os mecanismos vão entrar em queda. Se um desses mecanismos estão em ascensão, todos os mecanismos estão em ascensão. E o mecanismo cultural, a história cultural, ela falou sobre isso. Só que os marxistas não aceitam, tá bom? Só que os marxistas não aceitam. Aí a gente sai daqui desse contexto e vem para o hoje de novo. Sempre tenta fazer a relação com hoje. Hoje a gente está no mecanismo de pandemia. Um fenômeno, infelizmente, de saúde sanitária, sistema de sanitariedade precário, que afetou a política, a economia e a sociedade. Se a política não administrar muito bem todo esse sistema, a sociedade entra em crise porque o fator econômico não consegue sustentar. A gente está vivendo isso. Tá? Estamos ou não estamos vivendo isso? Estamos. Sim. Estamos. A gente não precisa citar nome de nada, a gente não está aqui para citar nomes de ninguém, mas a gente sabe muito bem que, infelizmente, na situação do mundo e do contexto que nós nos encontramos, esse fator político desorganizado afetou a economia, que afetou a sociedade. Qual é o resultado que a gente tem hoje do mecanismo que nós estamos vivendo? Falem aí para mim, um por um. Qual é o resultado disso hoje, do mecanismo que nós estamos vivendo? Giovana? Um colapso na rede de saúde. Que está afetando a economia, né? Que está afetando diretamente a economia. O índice de desemprego com a pandemia, ele foi o maior jamais vistos. Então, assim, quem tem seu trabalho hoje, agradeça aos céus, porque a situação está cada vez pior e cada vez mais complicada. Quem é comerciante, eu sinto um aperto no coração, porque toda essa desorganização política afetou diretamente a sua economia. É ou não é o que a gente está vivendo? Eu brinco, É verdade. não é? Eu brinco assim, num colégio mesmo, que eu não quero, quando começarem a aparecer assim a história de 2020, 2021 nos livros, eu já quero estar aposentada, porque eu não vou saber explicar isso. Não vou saber para onde ir,
porque é muito complicado tentar explicar uma situação de desorganização política que a gente está vivendo, tá bom? Tudo bem até aí? Sim ou não? Sim. Ah, só um questionamento antes da gente avançar, antes da gente seguir. Vocês lembram lá do colégio de vocês o que significa esse termo marxista? Sejam sinceros comigo e sem medo de dizer não. Eu não. Eu adoro sinceridades. Cadê a Lorena e a Giovana? Não lembro. Também não? Não. Minha vaga lembrança talvez seja relacionar aos seguidores de Karl Marx. Isso, tá no caminho certo, tá? Tá no caminho certo. Meninas, eu não sei se vocês estão anotando ou não, mas eu disse que eu gosto de escrever muito, né? Eu posso apagar isso daqui para escrever sobre o marxismo? Sim, pode sim. Posso todo mundo? Posso, né? Obrigada, porque eu acho que é mal ou de professor de colégio ou de historiador escrever muito. Tem dias que a minha mão e meu punho dói de tanto que eu escrevo, mas mesmo assim eu estou escrevendo. Bora. Meninas, ó, eu acho que foi a Lorena que falou para mim, né? A questão da ideia do marxismo vem da ideia, sim, do Karl Marx, tá bom? Vem da ideia... Ai, não tá riscando aqui. Vem da ideia do Karl Marx. Só relembrando para a gente começar a fazer uma associação de quem foram eles, quem são esses adeptos. O Karl Marx, ele foi o precursor do movimento chamado de socialismo, juntamente com um rapaz chamado de Friedrich Engels, tá bom? Chamado de Friedrich Engels. O Karl Marx, ele escreveu uma famosa obra, vou escrever bem aqui, ó, uma famosa obra intitulada de O Capital. Intitulada de O Capital. Eu não sei, mas eu acho que futuramente vocês venham a estudar essa obra no curso de vocês, tá? Porque essa ideia do capital aqui é uma ideia de organização econômica, organização econômica. O Karl Marx, no Capital, ele vem organizando a economia da sociedade desde o período dos povos mais antigos, não da pré-história, não é da pré-história, não. O período mais antigo, que seria da Antiguidade Clássica, Egito, Mesopotâmia, hebreus e tananã, até meados do século XIX, tá? Até meados do século XIX. E ele falava assim que a sociedade, ela precisa ser dividida, ela precisa ser dividida em classes sociais, em classes sociais. Ah, mas professora, por quê? Porque sempre vai ter uma classe mais alta e vai ter uma classe mais baixa. E, geralmente, essa diferença social interfere diretamente na questão do trabalho, na questão do mercado de trabalho. Ah, mas professora, por quê? Porque vai ter alguns trabalhos que eu não vou querer fazer. E esse trabalho é essencial. E se eu não quero fazer, se ninguém fizer, vai ficar um caos. Professora, como assim? O próprio Karl Marx disse, ó, a diferença social deve existir porque vai ter aqueles trabalhos simples, manuais, braçais, que eu não quero fazer. Como, por exemplo, a questão da limpeza sanitária, da coleta de lixo, da construção, da questão simplesmente de transportes. Se eu não quero fazer e ninguém fizer, a sociedade vira um caos. E os marxistas acreditam fielmente nisso. Mas o que não pode acontecer, seria a questão da diferença de direitos, tá? Não pode acontecer, vou colocar aqui do ladinho, não pode acontecer a diferença de direitos. Independente da minha classe social, todos devem ter os mesmos direitos.
E os marxistas defendem isso. A história cultural defende isso também. Professora, por quê? Porque se a gente começar a olhar no nosso mundo, ao nosso redor, realmente, essas questões sociais, elas são maiores do que os direitos que nós possuímos. Eu não sei vocês, mas geralmente a gente fala assim, digamos, tem uma investigação com um grande político, não vai dar em nada, ele tem dinheiro. Geralmente a gente fala assim, é ou não é? Exatamente. Por quê? Porque a questão da economia, ela está na nossa sociedade, ela está superior à nossa questão de direitos. Enquanto, na verdade, ela deveria ser equivalente, ela deveria ser comparada. Agora, a ideia do marxismo, todo mundo compreendeu? Sim ou não? Sim. 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 Melhorou a cabeça, né? Meninos, posso avançar? Aquela avançar já avançando, né? Posso? Pronto, obrigada, galera. Olhem só, eu coloquei aqui de novo para a gente pecar sempre pelo. Ai, passou sem querer. Pera lá. Desculpa, tá? Passou sem querer. A nossa ideia aqui, ó. Os marxistas acusavam os historiadores clássicos da cultura de superestimar a homogeneidade cultural e ignorar os conflitos. O que significa dizer isso? Significa dizer que os marxistas estão falando que esses historiadores da antiguidade clássica, os historiadores tradicionais, eles supervalorizam a cultura semelhante da outra cultura padronizada e ignoram tudo aquilo que é de conflito, tá bom? Ignoram tudo aquilo que é de conflito. E geralmente, quando eles falam isso, esses conflitos são os chamados conflitos sociais, tá bom? São os chamados conflitos sociais. Aí eu coloquei a justificativa dos próprios marxistas para acontecer isso. Justificativa dos próprios marxistas para acontecer isso. Ó. Ele fala que essa tal história cultural que a gente vem trabalhando, história cultural que a gente vem trabalhando, ela tem uma ausência de análise cuidadosa das fontes, ela falta uma análise social e econômica, e ela tem a ideia de homogeneização cultural ausente de conflitos. Para os marxistas, era como se esses historiadores culturais eles estivessem fugindo de todos os conflitos sociais existentes, tanto no passado quanto no presente, tá bom? Estivessem fugindo tanto dos acontecimentos conflituosos do passado quanto do presente. Eu queria saber de vocês, sabendo agora, tendo o primeiro contato com isso hoje, vocês concordam com isso ou não? Sem timidez, vai. Estão pensando? Eu concordo em partes. Analisando essas questões sobre falta de análise ou pouca análise, eu acredito que não é falta ou pouco. Eu acho que só foram análises errôneas que esses historiadores clássicos tiveram em alguns pontos referentes a essa homogeneidade cultural. Perfeito, Lorena. Para ti, Juliana? Bom, eu acredito que em partes também. Não seria totalmente, mas eu acho que em partes. Por quê? O Por porquê conta, mata, né?
Desistiu, Ju? Giovana? Também em partes, né? Por quê, Giovana? Sem medo, vai. Olha só, vocês estão certos, sem medo de errar. Vocês estão certos. Quando a gente começa a falar assim, ó, que essa ideia de, digamos assim, dos marxistas massacrarem os historiadores clássicos está em parte por causa da falta das fontes, de pouca análise social e econômica, falta de homogeneização nos conflitos, porque a ideia que a gente tem que voltar a relacionar é o seguinte: a história é baseada em documentos. Geralmente, falando de sociedades antigas, clássicas dessa época, há ausência de documentos. Então, vai existir perguntas que, em determinada sociedade, a gente não vai conseguir responder. E a gente não vai conseguir responder não é porque a gente não quer, é porque a gente não tem documento, entendeu? Então, quando os marxistas eles começam a questionar essa série de fatores, assim, a história cultural é uma história que fica no ar, porque está faltando a análise das fontes, está faltando a análise social e econômica, está faltando a homogeneização dos conflitos. Eles não pararam para perguntar se essa ausência de todos esses fatores seria determinado pela ausência de fontes, tá bom? Aí os historiadores culturais eles se defenderam. Eles se defenderam dizendo o seguinte, que história cultural não é uma história econômica e muito menos uma história social. É a interferência da economia e da sociedade no mundo social. Então, é do micro para o macro. Conseguiram perceber isso ou não? Todo mundo, fala para mim. Pode colocar a mãozinha aí. Sim. Pronto. Aí, eu coloquei um questionamento aqui bem legal. Eu coloquei até um bonequinho brigando. Eu adoro esses GIFs, tá? Olha só. A situação política e cultural do século XXI, isso daí vai gerar um debate e eu quero esse debate acontecendo, tá bom? A situação política, a situação política e cultural do século XXI faz com que os homens se ataquem por questões de fé, distinções culturais, identidade e identidade cultural. O mundo que a gente vive traz isso. O que vocês têm a falar sobre esse conflito? Só lembrando que não fui eu que disse isso, tá bom? Foi o próprio Peter Burke. Eu acredito que é a diversidade, né? Muitas pessoas não respeitam, tem cultura, tem a sua cultura e não respeita a cultura do próximo. Então, isso cria essas discussões, enfim, acredito Esses que seja isso. conflitos, né? Isso, os conflitos. Juliana, É assim, cada um realmente tem sua cultura, se identifica com um certo tipo de coisa, tem a sua fé, né, sua religião, e muitas vezes gera, né, esses conflitos porque alguns acham que o que ela segue, o que ela acredita seja o correto, né? E aí a outra pessoa não acha, não concorda, e aí gera essa questão dos conflitos. E aí, como a Giovana comentou, é importante lembrar a questão do respeito, né? Porque o que me agrada, né, o que eu gosto, talvez não agrade a outra pessoa, então ela não é obrigada também a, a querer aceitar ou seguir. uhum.
Perfeito. Lorena? É também uma questão de bom senso. Não só o respeito. O respeito é fundamental, mas o bom senso também. Para que eu vou entrar em uma discussão com alguém que tem uma distinção cultural, uma identidade cultural totalmente diferente da minha, para impor algo que eu sei que ela não vai querer, não vai aceitar? Vai ser perda de tempo também. Eu concordo. Na verdade, fazendo um aparato de tudo isso que vocês disseram, esses conflitos, esses choques culturais, é simplesmente a falta de conhecimento e respeito sobre a cultura e as ações do outro, né? Então, assim, se eu não conheço aquele mecanismo cultural de uma X nação, aquilo para mim me soa estranho. E geralmente a gente tem a tendência de ignorar ou de ter uma certa aversão àquilo que nos é estranho. E, de repente, aquela questão que nos é estranha, para a gente não tem um mínimo valor, ou não tem um mínimo questão de respeito. E começam a questão dos choques culturais. E isso daí é muito sério. É muito sério por quê? Porque a gente, hoje em dia, em pleno século XXI, a gente vive um mecanismo de multiculturalidade. Professora, mas o que é isso? Se a gente for analisar, existem culturas de diversas formas. E isso daí já é muito bem analisado, tá bom? Isso daí já é muito bem analisado. Existe um termo que é chamado assim, existe a questão da cultura do adolescente, a cultura da criança, a cultura de um mecanismo político, a cultura econômica, a cultura social. E essas diferenças de âmbitos culturais, em um momento vai gerar conflito, e em uma situação vai gerar discordância. E muitas das vezes, eu quero que a minha cultura e meu pensamento prevaleça sobre o pensamento do outro, e o que gera a questão dessas interferências, desses conflitos, desses choques culturais. E isso é difícil de lidar. Mas, professora, por que isso é difícil de lidar? Porque a gente foi educado num padrão tradicional, onde o que é certo vai ser sempre aquilo e o que é errado vai ser sempre aquilo. Então, quando isso começa a ser questionado, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Por exemplo, se a gente for analisar a questão que está em vigor hoje, a questão do índice de preconceito racial, a índice de preconceito da questão social, também a questão de muitos preconceitos de ordens sexuais. Então, a gente hoje em dia tem que ter muito cuidado até com o elemento da fala, porque a gente pode estar agredindo uma pessoa sem querer agredir. Todo mundo compreendeu isso? Sim ou não? Isso é complicado, né? Ainda mais no mundo que a gente vive. Meninas, até aqui esse questionamento está respondido? Sim. Beleza. Aí a gente entra aqui, ó, rapidinho. Tá no finzinho, eu queria saber isso. Olhem só, a gente entra nesses dois questionamentos aqui. E esses dois questionamentos não são meus, tá bom? São desse historiador chamado de Ernest Bloch. E o questionamento, ó, é de 1930, os dois. Eu acho interessante que é de 1930, mas ao mesmo tempo permanece completamente atual, tá bom? Permanece completamente atual. Ele fala mais ou menos assim, ó, nem todas as pessoas existem no mesmo agora. Professora, o que significa dizer isso? Que, infelizmente, existem pessoas que pararam no tempo. Pararam no tempo. E isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. Professora, por que isso é muito grave? Porque o fato de parar no tempo significa que tu tá com a tua vida estagnada e o mundo tá rolando e o mundo tá evoluindo e você tá parado. E vocês, no primeiro período, têm que pensar muito nisso. Eu não posso deixar minha vida estagnada, eu não posso existir no mesmo agora eternamente. Eu tenho que evoluir de acordo com a evolução social, porque o mundo está evoluindo. E se eu não conseguir evoluir de acordo com esse mundo, eu vou ficando para trás. E eu vou ficando para trás em todos os mecanismos, seja nas minhas relações pessoais,
seja nas minhas relações interpessoais e seja na minha relação do trabalho. Professora, como assim? Por exemplo, o mundo hoje existe tecnologia. Se a gente for analisar, e eu vou dar um exemplo meu também daqui a pouco, o professor ele teve que se renovar. E ele aprendeu isso na marra. Ele aprendeu isso na marra. A dar aula, a questão online, nunca foi pensado, muito pensado como foi pensado agora. Isso significa dizer o seguinte, que aquele professor que não se inovou, ele ficou para trás. E o fato de ficar para trás pode ter possibilitado até a perda de um emprego. O que eu estou querendo dizer? Eu lembro como se fosse hoje, um ano atrás, nesse mesmo período, quando foi decidido parar tudo, fechar tudo e as aulas serem online. As aulas serem online. Eu lembro que eu entrei no completo desespero. Eu falava, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Eu suava mais do que outra coisa, de nervoso, de agonia, porque isso para mim era uma situação nunca vista, nunca, jamais imaginada. Aí o que aconteceu? A gente passou o ano inteiro praticamente assim. Mesmo voltando para a sala de aula, a gente passou um ano com a questão do online, modelo híbrido. Quando iniciou esse ano, eu disse, aula online, isso é moleza. Por quê? Porque isso daí já está intrínseco. Aí, o que eu fiz? Eu lembro direitinho. O ano passado, eu tinha um computador. Então, para ver o chat, eu logava pelo celular. Aí, eu não tinha mesa digital. Aí, eu não conseguia escrever. Isso, para mim, era um tormento. Aí, quando voltou para as aulas, eu disse, não, eu vou comprar um notebook, eu vou comprar uma mesa digital. Porque isso daí vai ser mecanismo de trabalho. E isso daí é um mecanismo de o fato de não ter parado no agora. Conseguiram perceber como esse pensamento de 1930 ele está interferindo até hoje na nossa sociedade? Sim ou não? Sim, E professora. eu não sei vocês, mas vocês sofreram com essa parada total? Ninguém sofreu, não. Sim, Eu não sofri no fato, assim, de sair de casa, sabe? Isso de fato, assim, eu quero sair, eu não sei o quê, de ficar presa em casa, eu não sofri. Porque o ano passado, desse lance do online, eu sofri de tanto trabalhar. Porque como era tudo muito novo, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu virava à noite preparando as coisas, porque era tudo mais demorado. Era tudo muito mais demorado. Gravar vídeo era muito mais demorado. Fazer isso que a gente está fazendo hoje, a gente treinava antes. Então, assim, era uma experiência jamais vivida. Que se caso permaneça assim, e a ideia do mundo educativo é também começar a colocar isso no sistema, então, assim, ó, já tá tranquilo, já tá de boa. A gente aprendeu sofrendo, entendeu? A gente aprendeu sofrendo. Eu sofri muito. Eu falo que eu nunca adoeci tanto quanto o ano passado, literalmente, mas pelo fato de trabalhar muito para aprender, né? Valeu a pena. Mas enfim, bora continuar aqui, ó. O outro pensamento do bloco. Isso acontece externamente pelo fato de poderem ser vistas hoje na sociedade, elas carregam consigo um elemento anterior e isso interfere. Professora, o que é esse elemento anterior que eu carrego comigo? Esse elemento anterior que eu carrego comigo são os chamados mecanismos culturais, tá bom? Mecanismos culturais. Não adianta a gente brigar com isso. A gente vai carregar o nosso elemento cultural para onde a gente andar, para onde a gente caminhar. E isso está intrínseco em mim. Isso está intrínseco em vocês. Todo mundo percebeu isso ou não? Sim. Sim? Posso ir para a parte final? Aí todo mundo vai falar, sim, que eu quero dormir. Né? Bora aqui, ó. Primeiro, a ideia de cultura implica na ideia de tradição,
sobre certos tipos de conhecimentos e habilidades, legados por uma geração para a seguinte. Foi tudo aquilo que a gente questionou. Tudo aquilo que a gente questionou. Elemento cultural, ele carrega conhecimento, conhece habilidades que eu vou carregar dentro de mim, levando isso para todo o mecanismo social. Para as futuras gerações, a gente vai carregar isso, tá bom? Aí a gente tem o último questionamento da noite, ó. O último questionamento da noite. Eu acho que vocês já estão saturados de eu questionar vocês. É possível estudar as culturas como um todo sem fazer falsas suposições sobre homogeneidade cultural? Isso é possível ou não? É possível se tivermos todos os documentos certos, corretos. Senão, talvez a gente não consiga fazer uma análise precisa. Uhum. Quem mais? Ju e Giovana, é possível fazer isso? Acredito que sim. Por que, Giovana? Ai, não sei explicar. Fica tranquilo, ó. É possível estudar as culturas como um todo sem fazer falsas suposições sobre homogeneidade cultural? Sim. As culturas, elas não são homogêneas, Giovana, não são homogêneas. Então, assim, se eu estudar a cultura de uma forma geral, eu vou estar estudando essa cultura de mecanismo superficial. Então, assim, a gente precisa entender que mecanismo cultural é muito mais profundo do que a gente possa imaginar, tá bom? Antes de eu dar todo o aparato, Juliana, obrigada, Giovana. Juliana, o que tu tem a falar sobre isso? Bom, acredito que hoje seria possível, devido hoje em dia a gente obter os recursos, né, para como, esqueci a palavra agora. Esqueci a palavra, mas assim, no sentido de que tem os documentos, as informações para a gente chegar a essa conclusão. Uhum. Perfeito, olha só. Só uma questão de análise mais científica sobre isso. Não que vocês estejam errados, tá? Vocês não estão errados. É possível estudar as culturas como um todo, sem fazer falsas suposições sobre a homogeneidade cultural? Eu posso, sim, fazer um aparato cultural como um todo, mas, infelizmente, esse aparato cultural, de uma maneira geral aqui, ele vai se tornar um pouco superficial. A gente precisa aprender a analisar essa questão cultural repartido ou fatiado, digamos assim, em partes mesmo, tá bom? Porque aí a gente consegue estudar esse elemento cultural como se fosse, por exemplo, um elemento religioso, um elemento social, um elemento político e um elemento econômico, que a gente consegue analisar com muito mais precisão todas essas concepções. Se por um acaso a gente estudar cultura por ser cultura, se torna superficial. Conseguiram compreender? Então, Sim. no caso, é estudar através de vários pontos, como a senhora destacou aí. Isso, tá bom? E se torna mais profunda, tá bom? Meninas, temos algum problema sobre isso? Não, tô tranquilo. Tá tudo tranquilo? Eu tenho só algumas observações assim que eu gosto de colocar aqui, não mais de conteúdo, tá bom? Não mais de conteúdo. Primeiro, eu postei lá no sistema de vocês, eu não sei se vocês já viram, um livro em PDF, tá bom? A gente não vai, claro, trabalhar o livro todo, a gente vai trabalhar 2 capítulos desse livro. Então, o livro que está lá
é esse livro que eu coloquei aqui, o que é história cultural. O que é história cultural. Já está lá para vocês, tá? Já está lá para vocês. Então, o que eu quero pedir de vocês? O capítulo que nós trabalhamos hoje é esse capítulo 2, tá bom? É o capítulo 2, que se trata do que? Os problemas da história cultural. Toda essa análise, todo esse questionamento que a gente começou a fazer. Então, você já tem uma leitura a ser feita, o capítulo 2 sobre desse livro. E na próxima aula, a gente vai trabalhar sobre esse mesmo livro, mas é o capítulo 6, tá bom? O capítulo 6. Então, se vocês tiverem possibilidade, como, já vão dando uma leitura nesse capítulo. Não é um capítulo longo, nenhum dos dois é um capítulo longo, tá bom? É um capítulo, assim, bem tranquilo de ser lido, que aí a gente vai ter a discussão na próxima aula. E se vocês trazendo já a leitura prévia de vocês, se torna até melhor a nossa discussão, tá bom? Então, combinado assim? Combinado. Tudo bem. Tudo bem? Se vocês não conseguirem acessar, informem, sempre informem, tá bom? Então, meninos, se a gente não tem mais nenhum problema e você já tem aí o que fazer, boa noite para todo mundo. Obrigada pela companhia. Foi um prazer, tá bom? Estar com vocês. Boa noite, professora. Boa noite. Boa Descanse. noite, professora. Boa noite. Tchau.